Glória a Jesus. Então Ele entregou o seu Filho. Eu e você temos a oportunidade hoje de aceitar tamanha graça, tamanha salvação que foi manifesta a toda criatura. Ei, o homem, meu irmão, ele não é salvo pelas suas obras, pelos seus méritos, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. A salvação é um dom gratuito, você sabe o que é isso? De graça, sem merecer. Nós não merecia a vida eterna, merecíamos a morte, a condenação eterna. Mas Deus, meu irmão e minha irmã, te amou, me amou, ainda quando nós era inimigo dele. E por que nós era inimigo dele? Porque vivíamos no pecado, vivíamos no erro. Se você, aleluia, conhecendo a palavra, ainda vive no erro, se você ainda vive no pecado, eu sinto muito em te dizer, mas você ainda é inimiga de Deus, você ainda é inimigo de Deus. Aleluia! Muitos meus irmãos estão distorcendo a palavra, aleluia! Muitos estão enganando e sendo enganados. A Bíblia diz que muitos são como nuvens sem água. Mas, aleluia, graças a Deus, que Deus levantou os seus para anunciar a verdade a toda criatura, para viver o Evangelho da cruz. Porque, meu irmão, porque minha irmã, porque Deus, aleluia, quando Ele toma o homem, quando Ele enche a casa que é o teu corpo, o meu corpo, quando Ele faz morada, meu irmão, Ele faz morada, é para o homem viver o Evangelho da verdade, do arrependimento. Pedro, o dia que ele foi cheio do Espírito Santo, aleluia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito ali, vai dizer a Bíblia, que quando ele foi cheio do poder de Deus, ele foi cheio, meu irmão, para pregar o arrependimento, para pregar a verdade. Mas quantos acham que ser cheio do poder de Deus é rodar, é rodopiar, é falar em línguas? Ser cheio da presença de Deus é vencer o pecado, é vencer o mundo, é amar a justiça de Deus. Por isso está escrito, louvado seja Deus. Mateus capítulo 6 e verso 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus não é nessa terra, porque um dia Jesus estava frente a frente com Pilatos. Pilatos vai olhar para o Cristo, para o Messias, e vai dizer, tu és o rei dos judeus? Jesus olha para Pilatos e responde, você é quem diz, Pilatos. Com tudo isso, se eu fosse rei dos judeus, o meu reino não seria aqui, o meu reino não é aqui. Todavia o reino de Cristo é no céu. Ele disse em João 14, não se turbe o vosso coração, meus irmãos. Credes em Deus, credes em Cristo, porque na casa do Pai há muitas moradas. Mas muitos agora estão buscando fazer a sua vontade, buscando um reino, uma coroa corruptível, mas nós buscamos a incorruptível. Jesus, ele tem poder para entrar na sua vida e na sua casa, porque também está escrito, Lucas capítulo 1 e verso 37, porque para Deus nada é impossível. Talvez você pense para mim impossível largar esse vício, abandonar o pecado, sair fora da prostituição, quem sabe das drogas ou da cachaça. Um dia eu também pensei assim, você não está errado, eu também não estava, para nós é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ele pode libertar o ser humano
Ele pode mudar o homem, Ele pode mudar a mulher. Basta crer. Se crer, verás a glória de Deus. Rei, esse evangelho tem poder. A palavra da cruz, ela tem poder, meu irmão, para levantar o morto. Ezequiel estava num vale de ossos secos. Ezequiel capítulo 37 estava num vale. Havia muitos ossos secos sem vida. E ele estava lá. O cenário era morte. Hoje, meu irmão, quem sabe eu me encontro aqui nesse vale, um lugar onde tem muitos ossos secos. Quem sabe você já perdeu a esperança. Quem sabe você já perdeu a alegria. Quem sabe Satanás está tentando colocar uma depressão em você. Quem sabe, meu irmão, ele está jogando na sua mente que você não vale nada, que você não consegue. Eu quero te dizer que é mentira do diabo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E Ezequiel no vale de ossos secos, ele vai ouvir a voz de Deus que fala com o profeta: Ezequiel, pode porventura esses ossos voltar a ter vida? Ezequiel vai olhar e vai dizer: tu sabes, ó Senhor. Então profetiza, Ezequiel, para que esses ossos voltem a reviver. E o profeta profetizou. Rei Ezequiel não profetizou: receba a chave do carro. Ezequiel não profetizou: receba a chave da casa, da mansão. Ezequiel não profetizou: venha até Jesus e tudo vai ser fácil. Não. Ele profetizou a palavra. A Bíblia diz que aquele que crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Você consegue crer nessa palavra? Mas pregador, o que é a fé? Quem sabe você se pergunta. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se não veem, mas a prova daquilo que se espera. Isso é fé, meu irmão, é crer no invisível, é crer naquilo que os seus olhos não conseguem contemplar, porque o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele, disse Deus. Nós não andamos por vista, mas por fé. Andamos nessa terra confessando que somos peregrinos. A nossa pátria é a santa cidade, a nova Jerusalém. Rei, ainda dá, meus irmãos, ainda dá tempo de se arrepender, de se converter. Conserta a tua casa, a Bíblia diz. Conserta a tua casa, meu irmão, minha irmã, ainda dá tempo. Você está respirando, ainda dá. Ainda você pode servir a Deus. Porque servir a Cristo é lucro, meu irmão. Servir a Jesus é lucro, minha irmã. Você só ganha servindo a Deus. Você só ganha servindo ao Pai. Jesus, ele voltará, e todo olho verá, todos, até aqueles que o rejeitaram, até aqueles que o negaram, até aqueles que zombaram da sua palavra. Todos verão a Deus vindo em grande glória e poder sobre as nuvens. E aí, meus irmãos, seremos julgados todos, ricos, pobres, baixo, alto, gordo, magro, estaremos lá perante o tribunal de Cristo. Hoje, Ele é o teu advogado, é o meu advogado. Ele está à destra do Pai intercedendo por nós. O véu foi rasgado. Jesus na cruz ali disse: está consumado. Pai, a ti entrego o meu espírito. E o véu se rasgou de alto a baixo.
Você tem livre acesso hoje. Você pode dobrar os joelhos e falar: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim de um do teus servos. E Ele te recebe de braços abertos. Mas há um véu que precisa ser tirado também, o véu da incredulidade, o véu, meu irmão, da dúvida, da descrença, porque Deus não opera na dúvida. Tem que crer, é certeza. Eu creio que Deus, Ele nos contempla nessa manhã. Do meu lado direito tem um anjo, e do meu lado esquerdo tem outro anjo. Aí você se pergunta: esse pregador é louco, ele não sabe o que ele está falando. Meu irmão, eu creio na Bíblia. A Bíblia diz em Salmos que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Então, meu irmão, é fé, é acreditar. Se você hoje tomar posse dessa palavra, você vai sair daqui transformada, mudada. Ei, vale a pena, meu irmão, vale a pena, minha irmã, servir Jesus. Mas é para servir a Cristo, é para servir a Deus. Porque Atos dos Apóstolos, capítulo 4, meu irmão, e verso 12 diz: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome há dado, pelo qual devamos ser salvos. É só no nome de Jesus que há salvação. Não é no nome de Maria, não é no nome de João, de Pedro, não é no nome de Paulo, não é no nome de São Bartolomeu. É no nome de Jesus que há salvação. É o nome que está acima de todo nome. Glória a Jesus. Não é a Aparecida, não é o Buda, não é o Papa, não é o pastor, não é no nome do pastor que nós somos salvos, é no nome de Jesus. Atos capítulo 4, verso 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Como poderei eu deixar de falar daquilo que eu tenho ouvido, daquilo que eu tenho visto? Como você pode deixar de pregar? Como você pode deixar de anunciar daquele que você tem ouvido, daquele que você tem contemplado? Porque um dia, meu irmão, aleluia, litrinho 2,39. Aqui é mais barato. Super fecha mês, você só encontra. Glória a Deus. Nos supermercados Boa Esperança. Louvado seja o Espírito Santo. Mais barato. Atenção! Super Fecha Mês da Economia já começou com os melhores preços. Venha conferir nos supermercados Boa Esperança e Ponto Certo. Aproveite as ofertas. Glória a Jesus! Arroz Glória a Deus! R$19,99. Arroz Iriane 5 quilos. Porque um dia, meus irmãos, Vida GG 1 litro, os discípulos olharam para Jesus e disse: Mestre, mostra-nos o Pai. Jesus respondeu: vocês não têm visto o Pai ainda. Se vocês me veem, vocês também veem o Pai. Porque eu e meu Pai somos um. Você quer ver Jesus? Olha para a palavra, olha para a Bíblia, para a doutrina. Porque aqueles que não confessam a sã doutrina, o que é doutrina é santo ensinamento de Cristo. Aqueles que não guardam o santo ensinamento da palavra, não tem o Pai, não tem o Filho e não tem o Espírito. Meu irmão, muitos estão perecendo por falta de conhecimento bíblico. Oséias capítulo 4, verso 6.
O homem, ele se deixa ser enganado, e eles são levados por vários ventos de doutrina, porque nos finais dos tempos se levantariam falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos padres, diáconos, enganariam a muitos, porque eles são homens que agora são amantes de si mesmos, são blasfemos, avarentos, são presunçosos, irreconciliáveis, desobedientes a pai e mãe, sem afeto natural. Levantariam falsos profetas para pregar aquilo que agrada aos seus ouvidos. E é por isso que Deus, ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça a minha palavra, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Mas é aquele que tem ouvido, é aquele que dá crédito à palavra. Jesus, ele voltará, meu irmão e minha irmã. Ainda que muitos tenham a sua promessa como tardia, ele não é tardio, é longânimo, é benigno. Não quer que as almas se percam, mas que as almas se convertam, que as almas se arrependam, que as almas se entreguem a Ele. Porque terá, pois, Deus prazer na morte do ímpio? Não. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele tem prazer na morte dos seus servos. Porque na verdade eu vos digo que chegará a hora. Chegará a hora. E a hora é agora, em que muitos que matarem um de vós, meus servos, estarão fazendo um serviço a Deus, um favor a Deus. Esse é o Evangelho de Cristo, o Evangelho da porta estreita. Seremos perseguidos, seremos maltratados, caluniados, açoitados por amor a Cristo, por não negar a verdade, por pregar a verdade e não pregar aquilo que agrada os ouvidos humanos. Porque melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, a Bíblia, ela é a santa bússola para o céu. É por isso que o salmista Davi disse, Salmo 119, verso 11: guardei, ó meu Deus, a tua palavra na tábua do meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra tem que estar guardada na tábua do coração do ser humano, porque o Espírito começa a falar: não faça, não faça, e o homem começa a reconhecer a voz do Espírito. Mas se o homem deixar de ouvir a palavra, como ele vai conhecer a voz do Espírito? Porque, meu irmão, sem a palavra você não tem também o Espírito. Porque as palavras que vos tenho pregado são Espírito e vida, disse Deus. Porque havia um homem chamado João Batista, que batizava com água para o arrependimento, mas ele dizia: vem um que é maior do que eu, que é antes de mim, e que também é depois de mim, do qual eu não sou digno nem de desamarrar o cardaço do seu sapato. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus batiza ainda. A palavra que batiza com o Espírito Santo, meu irmão. Por isso Satanás se enfurece contra a igreja que prega a verdadeira palavra, que vive a verdadeira palavra. A Bíblia diz: em vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. João capítulo 17, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, irmão, mas falaram para mim que Deus só quer o coração. Mentira, meu irmão. Como vocês podem falar coisas boas e praticar coisas maus? Raça de víboras, disse João Batista aos fariseus. Porque está escrito em Jeremias capítulo 17, verso 9. Enganoso e perverso, mais do que todas as coisas, é o coração do homem. Ah, pregador, mas Deus então não quer só o coração. Não, meu irmão. Não, minha irmã. Mentiram para você. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Que todo o vosso corpo, alma e espírito estejam inteiramente santificados e irrepreensíveis até a volta de Jesus. Ou não sabeis vós que o Espírito de Deus tem ciúme de vós? Vocês e eu fomos comprados pelo preço precioso, o sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso, meus irmãos, apresentai os vossos corpos como instrumento, meu irmão e minha irmã, aleluia, de louvor a Deus. Apresentai-vos como os vivos dentre os mortos. Jesus está voltando. E a palavra de Deus vai ser anunciada aos quatro cantos da terra. Daí então vai vir o fim. Mateus 24. Quando a palavra for pregada aos quatro cantos, o fim vem. E por quê? Porque Deus é justo. Ele é justo, aleluia. Naquele grande dia, Ele não terá culpado por inocente, nem inocente por culpado. Ele é justo. Ele julga o homem com justiça. Ele é amor, sim, mas Ele é juízo e justiça, e um fogo consumidor. Porque está escrito que Deus não poupou nem os anjos que se rebelaram contra Ele no céu. Antes os reservaram para as cadeias eternas e para o inferno, o lugar de tormento, o lago de fogo, a segunda morte. Porque Deus não poupou aqueles que o negaram no deserto, e Deus jurou que eles não entrariam no seu descanso. Porque Deus não poupou nem seu Filho Jesus, antes teve prazer em moê-lo para nos salvar. Ele não poupará aquele, aleluia, que não confiar nele e que não acreditar na sua palavra, entregando os seus caminhos a Ele. Aleluia! Meus irmãos e minhas irmãs, existe um lugar muito melhor do que essa terra. Porque na terra todos nós sofremos. E Jesus, Ele disse a verdade. No mundo vocês terão aflição. Ele não falou que seria fácil, não. Estão pregando por aí que no mundo é bênção, que no mundo você vai prosperar, você vai ser feliz. É mentira. No mundo, meu irmão, nós teremos aflição. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. Ele falou para nós ter bom ânimo. No meio das aflições, das provação, é para nós ter bom ânimo, é para nós, aleluia, ficar em paz, descansar em Cristo. Jesus está às portas. Louvado seja Deus, porque dois estará no campo, um será levado, o outro deixado. Porque dois estará no moinho, uma será levada, a outra deixada. Porque o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. 5 era louca e 5 era prudente. As loucas não reservaram azeite, mas as prudentes reservaram. E quando veio o noivo, ouviu-se um clamor, aí veio o esposo.
as que estiveram preparadas com azeite, com fé, aleluia, entraram no seio do Pai, entraram na morada eterna. Mas as que estavam despreparadas ficaram para trás. Mateus 25. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem que, lançando a rede ao mar, apanhou várias qualidades de peixe. Mas naquele grande dia, louvado seja Deus, naquele grande dia haverá separação. Naquele grande dia, louvado seja Deus, haverá a separação. E então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Meu irmão, o céu ele é tomado à força, a Bíblia diz. Tem que se esforçar. Jesus disse para Josué, Josué 1:9, esforça-te, Josué, tenha bom ânimo, medita nas palavras, medita na Bíblia, porque eu sou contigo. Ele fala para mim e para você nessa manhã, filha, filho, tem bom ânimo, eu te ajudo, eu ainda sou o mesmo, eu nunca vou mudar. Os homens mudam, se corrompem, o homem cai, mas Jesus todavia permanece fiel para sempre. Jesus todavia permanece fiel para sempre, porque está escrito que Deus é luz e que nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que estamos na luz e não temos comunhão com os outros, somos mentirosos. O amor do Pai não está em nós. Porque muitos falam eu amo a Deus, que não vê com os olhos físicos, mas odeia o seu irmão, que vê com os seus olhos físicos. A Bíblia diz, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Você está vendo o amor de Deus para com a nossa vida nessa manhã? Ouvir essa verdade que transforma. Porque se vós não perdoardes aos homens as vossas ofensas, o Pai que está no céu também não vos perdoará a vós. Porque certa feita, os discípulos disseram, mestre, até quantas vezes eu perdoarei aquele que pecar contra mim, que me insultar, que me xingar, que me denegrir? Até 7? Respondeu-lhe Jesus, não vos digo até 7, mas até 70 vezes 7. Porque quantas vezes Deus ele nos perdoa? Todos os dias Deus nos perdoa. Ei, se nós se arrepender verdadeiramente, a Bíblia diz que Deus lança o pecado no mar do esquecimento. Mas se o homem não perdoa o próprio homem, o próprio semelhante, o próprio ser humano, ele também não será perdoado, porque com a mesma medida que vos medirdes, vos medirão a vós também. Com a mesma medida que você mediu seu irmão, Deus vos medirá também. Então é tempo, meus irmãos, de olhar para a tamanha salvação, a qual foi manifesta, aleluia, através de Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus, porque Ele é a nossa paz, Ele é o príncipe da paz, disse Isaías. Emanuel, Deus conosco, Ele está conosco todos os dias. Eu não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, estarei com vocês, glória a Deus, minha irmã, estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Então Ele estará conosco todos os dias. Muitas das vezes você se sente sozinha, você se sente sozinho,
Lembra dos dois discípulos no caminho de Emaús? Falavam a respeito de Cristo. E quem estava com eles? O Cristo. Porque onde tem dois ou mais reunidos em meu nome, aí eu estou presente. Então ele quer abrir a visão, ele quer abrir a audição do seu povo. Porque o povo que estava em trevas viu uma tamanha luz. Eles viram o Cordeiro de Deus descendo o Jordão para ser batizado por João Batista. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem perdoa o pecado é Jesus. Não é o padre, não é o papa, não é o pastor, não é a Maria, não é o São Sebastião, não é o São Jorge, não é o Corinthians, não é o São Paulo, não é o Neymar, o Neymar. Quem perdoa pecados é Jesus. Jesus perdoa pecados. Para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade não somente para perdoar pecados. A ti eu te digo, ó paralítico, levanta e anda. Pois qual é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer esse paralítico, levanta e anda? Porque além de Deus perdoar os pecados, quando o homem se arrepende, Ele ainda levanta o homem para pregar a sua palavra. Ele ainda levanta a irmã para anunciar as boas novas de salvação. Aleluia! Vocês são almas preciosas para Jesus. E se um de vós se arrepender dos seus pecados, há festa no céu, diante dos santos anjos que estão com o Pai. E aqui também nós se alegremos. Os servos de Deus também se alegram. Como um dia houve salvação para um homem chamado Zaqueu. Pastor, irmão, estava Zaqueu, louvado seja Deus. Estava Zaqueu em cima da figueira para ver Jesus. Você quer ver Jesus? Então, ouça o que diz o Espírito à igreja, o Espírito Santo às igrejas. Zaqueu estava em cima da figueira. Aí Jesus se aproxima e vê Zaqueu. Ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu tinha subido numa figueira para ver Jesus. Para ver Jesus a gente não pode, aleluia, está com orgulho, está agora, aleluia, com mágoa, com rancor. Não, nós não podemos se achar melhor do que os outros, se achar superior. Tem que descer. Jeremias 18, descer na olaria, descer, se humilhar para Deus. E como o homem se humilha para Deus? Se arrependendo dos seus pecados, confessando os seus pecados a Deus. Mateus capítulo 6 e verso 6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e teu pai que vê o secreto te recompensará publicamente. É você e Deus, intimidade. Você se arrepende, você clama, como está escrito em Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei grandes coisas que não sabes. Como também diz a palavra, Jeremias 29:13. E buscar-me-eis, e me encontrareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Tem que descer, tem que se humilhar. O apóstolo Pedro disse: humilhai-vos, pois, debaixo da potente e poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no seu tempo. Louvado seja o Espírito Santo. Porque aquele que se humilha para Deus será exaltado, mas aquele que a si mesmo se exalta será humilhado.
Quer ganhar no céu, tem que perder aqui. Porque se o homem quiser salvar a sua vida, perdê-la com Cristo. Mas se o homem perder a sua vida na terra, por amor a Cristo, achá-la no céu. E como o ser humano perde a sua vida na terra? Andando na obediência à palavra, renunciando os prazeres da carne e o pecado. Louvado seja Deus! Porque um dia também Deus disse para Caim: Caim, o pecado jaz à porta, você deve dominar sobre ele. Mas Caim não dominou sobre o pecado. Ele foi avisado, mas ele antes se entregou ao pecado e matou seu irmão Abel por inveja. Jesus, ele fala para nós: não faça isso, não faça aquilo. Temos que dominar sobre ele. Porque também está escrito em 1 Pedro 5,8. O diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. João 10, ele veio matar, roubar e destruir. Essa é a função do capeta, meu irmão. É matar, roubar e destruir. E é por isso que nós vemos hoje famílias arruinadas. Desde o princípio ele vem roubando, matando e destruindo. É por isso que nós vemos, meus irmãos, que a terra jaz do maligno. Mas ainda há um que resiste, até que do meio seja tirado, arrebatado. A igreja, o Espírito Santo. Mas ainda o Espírito Santo está na terra, pregando a verdade. Porque Deus, meu irmão, minha irmã, aleluia, Ele ama os pequeninos. Ele ama os pequeninos. Aonde Ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. Porque aquele que não se fizer como uma criança não poderá entrar no céu. Nós temos que se fazer como uma criança, tirar a malícia, a arrogância, a soberba, tirar, meus irmãos, a inimizade, são obras da carne. Temos que andar em espírito, suportando uns aos outros em amor, levar a cargo uns dos outros. O Evangelho de Cristo é esse. Abandonando, meu irmão, as concupiscências da carne. Abandonando, minha irmã, a vaidade, a lascívia. Porque muitos usam o seu corpo como instrumento de prostituição, como instrumento de cobiça. E aquele que destruiu o corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo, Deus o destruirá naquele grande dia. Porque onde estiver, meu irmão, o seu coração, estará lá também o seu tesouro. Porque também diz a Bíblia, que se os teus olhos for bom, o seu corpo é luz. Mas se os seus olhos for mal, o seu corpo é treva. É trevas. Mas se os seus olhos forem bons, você olhará para o autor e o consumador da nossa fé, que é Ele, Jesus. João capítulo 8, verso 12. E disse-lhe Jesus: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. E ele disse mais, Mateus capítulo 5, verso 14. E disse Deus: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada debaixo do alqueire, nem acende a lâmpada e coloca debaixo da cama. Antes acende a lâmpada e coloca no alto. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu.
A luz, meu irmão. Ainda há uma luz nessa terra, meu irmão. Ainda há um sal nessa terra, minha irmã. Quando ouvires a voz de Cristo, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Porque Deus, Ele não resiste a um coração quebrantado, a um espírito contrito. Eu não sei a sua luta, meu irmão, minha irmã. Eu sei que todos passamos por luta e prova na terra. Mas se você lançar toda a sua ansiedade sobre Cristo, Ele vos ajudará. Se você dizer: eis-me aqui, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu não tenho força para mudar, mas eu confio na tua força, Ele vai entrar com a providência. Se você for sincero, e dizer: Senhor, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais essa vida que eu estou vivendo longe dos seus caminhos, longe da sua presença, e se arrepender, Ele vai olhar para você, meu irmão, minha irmã. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Ele vai enviar o Consolador e vai te ajudar. Quem sabe você pregava, não prega mais. Quem sabe você louvava, não louva mais. Quem sabe você ia na casa do Pai, hoje está afastada. Jesus fala contigo. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão. Aqueles que esperam em Deus, aleluia, alcançarão a promessa da vida eterna. Jesus é bom o tempo todo. Ele é fiel, meus irmãos. Eu estarei aqui aguardando uns minutinhos. Se você quiser receber uma oração, vem aqui. Eu estarei orando por você. Eu creio que Deus, Ele vai te alcançar ainda mais, pois Ele já tem te alcançado e me alcançado através da sua santa palavra. Porque a maior revelação, meu irmão, é a palavra de Deus. Eu gostaria, meus irmãos, que você deixasse sua casa, você que está na rua, e viesse aqui. Eu estarei orando pela sua família, pelo seu parente, pela sua esposa, pelo seu esposo. A Bíblia diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou com fé, caiu fogo do céu. A Bíblia diz que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. O Espírito Santo de Deus que mora dentro dos servos intercederá com gemidos inexprimíveis. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus foi anunciada, foi pregada, o Evangelho de Cristo. Que Deus continue falando ainda mais com vocês no decorrer desse dia, e que vocês possam chegar ao pleno conhecimento da verdade, porque essa é a vontade de Deus para com todos. Glória a Jesus.